Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. As notícias do dia a dia, os desastres naturais, as doenças, pestes e pandemias misteriosas. O amor de muitos se esfriando, muitos cristãos deixando de crer em Deus. A disseminação do paganismo dentro do sistema religioso, a crescente violência, o crescimento exagerado da tecnologia, o controle proporcionado pelos avanços tecnológicos, dentre tantas outras questões. São provas inquestionáveis de que o Apocalipse está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Estamos vivenciando o Apocalipse em 3D? Diante deste fato, o que você está fazendo para garantir a sua salvação e a vida eterna com Cristo? Acompanhe o Apolocast e descubra como se conectar com Deus e fugir da aparência do mal. Esses e outros temas você encontra no nosso podcast Apolocast. Sempre em 2 edições mensais. Siga conosco na defesa da fé bíblica. O que é um Deus? Eles são reais se você acreditar neles. Me diz quem é você. Você não acreditaria se eu te contasse. Ele está comigo, Shadow Moon. Ele não conhece nosso mundo. Estou trazendo ele devagar. Você se envolveu numas coisas estranhas pra cacete, Shadow. Acha que eu tô acabada? Está tão esquecido e sem amor quanto um de nós. Eu tô muito bem. Está tentando começar uma guerra. Já estamos em guerra e estamos perdendo. Quem está atrás de você? Os tempos estão mudando. Precisamos de você para lutar contra eles, para mostrar quem somos. Eles são deuses, pelo amor de Deus! E aí, qual é o plano? Guerra. Nada disso parece real, tudo parece um sonho. E as coisas nunca voltarão a ser do jeito que eram. Será glorioso ganhando ou perdendo. A criação de um império mental. Em meados do século XIX, e proporcionados pela Revolução Industrial, houve uma expansão rápida do Império Britânico, comandado pela Rainha Victoria. Nesse contexto, lanças e espadas indígenas foram obliteradas pelo poder do fogo das máquinas de guerra e do exército britânico. Com isso, o Império Britânico passou a se estender por todo o território que outrora era dos índios nativos. O império formado através do sacrifício de índios e do trabalho escravo, que desempenhavam um serviço penoso, braçal, debaixo de frias chuvas, ventanias terríveis e repressões nas ilhas britânicas. O imperialismo ocidental obteve frutos na forma de tesouros culturais que haviam sido saqueados e levados para os museus das universidades ocidentais. Nem sempre os cidadãos eram beneficiados de forma financeira, ou quase nem sempre eram beneficiados por tais guerras que só causavam conflitos de interesses e poder. Outro fato é que, com relação à expansão colonial e à exploração arqueológica, a descoberta do Egito ressuscitou também o interesse pelo misticismo, principalmente na Inglaterra e na França. William Matthews Petrie é considerado como um dos principais egiptólogos, 1853 a 1942. Foi o responsável pelas escavações de sítios arqueológicos como o de Abidos e o de Amarna. Nessas escavações, Petrie descobriu a estrela de Mer-Nepetah, um relato de conquistas militares do faraó Amenhotep III, governante do Egito no século XIV a.C. Qual estrela exatamente era esta? Acredita-se que tal estrela é a mesma que Israel estampa em sua bandeira nacional, ou seja, o hexagrama encontrado na bandeira, também conhecido como Selo de Salomão.
Este texto é considerado como o mais antigo texto e que menciona o reino de Israel. Um dos outros egiptólogos famosos foi Ernest Thompson Wallis Budge, 1857-1934, que foi responsável por diversas traduções dos antigos textos egípcios e que ainda estão publicados, incluindo o Papiro de Ani, que é conhecido como o Livro Egípcio dos Mortos. Budge é especialista na religião egípcia, e escritores como William Butler Yeats e James Joyce, que também faziam parte de sociedades ocultistas, estavam interessados em reviver as religiões de mistérios do Antigo Egito e, se utilizando dos escritos de Budge, fizeram traduções para trazer aquela velha escola de mistério de volta à ativa. James Fraser, escritor, se aproveitando dos trabalhos de Budge, escreveu sobre a mitologia egípcia no seu livro The Golden Bough. Segundo histórias de um dos maiores eventos de egiptologia moderna, foi a descoberta da tumba do jovem rei Tutankhamon, que é conhecido também como Rei Tut, situado no Vale dos Reis, em novembro de 1922. Tal expedição exploratória foi liderada pelo egiptólogo e inglês Howard Carter. Na época, a câmara mortuária de Tut nunca havia sido tocada ou explorada. Por tal motivo, diversos tesouros arqueológicos puderam ser encontrados na tumba. Devido a tal fato, uma das ondas gigantescas de interesse pelos conhecimentos ocultos e egípcios passou a tomar conta do Ocidente. Nesta mesma época surgiu as revistas em papel jornal, ou pulps. Todo esse relato de descobertas egípcias influenciaram diretamente a literatura pulp. Histórias baseadas na temática egípcia, onde exploradores encontravam tumbas amaldiçoadas, tesouros místicos escondidos e deuses egípcios, começaram a ser implementada e difundida através das histórias em quadrinhos e dos livros de ficção. Foi neste mesmo contexto que super-heróis como Gavião Negro, Doutor Destino foram criados. O radicalismo ideológico dos escritores. Com o surgimento do fermento social dos Estados Unidos no final do século XIX, passou a existir diversos movimentos políticos radicais, dentre eles o movimento pelo voto feminino, que teve como liderança a ativista Susan B. Anthony e a Elizabeth Cady Stanton, e também movimentos pelos direitos civis liderados por homens, como Frederick Douglass e Booker T. Washington. Através desses movimentos do socialismo e anarquismo, pôde-se tomar um novo rumo esse movimento político nos Estados Unidos, que atingiu principalmente a costa leste do país, vindo através dos imigrantes europeus. Os socialistas que se diziam horrorizados pela desigualdade econômica da Europa, pediram a redistribuição das riquezas e a abolição da propriedade privada. Foi quando surgiu o movimento socialista científico, que é também conhecido como comunismo, que considerava o socialismo uma fase transitória para o verdadeiro comunismo. O movimento anarquista, que era um sistema que pregava a abolição de todos os tipos de governos centrais, representava uma grande ameaça à ordem estabelecida, principalmente na Europa. Nessa época, um dos principais pensadores anarquistas foi o filósofo inglês William Golding, 1756 a 1836, que é também o pai de Mary Shelley, a criadora de Frankenstein. Este propunha um tipo de anarquismo, do qual denominava de utilitarismo. E mais dois importantes pensadores anarquistas do século XIX foram o francês Joseph Proudhon e o russo Mikhail Bakunin e Peter Kropotkin, que defendiam uma mistura de comunismo e anarquismo. Em meio a esse movimento ativista político, surgiram diversos movimentos promovendo a liberdade sexual, como, por exemplo, o evento da Comunidade Oneida, fundada em 1848 por John Humphrey Noyes, o que era a favor de um tipo de comunismo incipiente denominado comunalismo, onde uma das doutrinas principais era o casamento complexo, que pregava que todo homem estava casado com todas as mulheres. Ou seja, manter uma relação conjugal com uma mulher só era um crime.
Victoria Woodhull, 1838 a 1927, defendia uma liberdade sexual menos baseada na religião. Victoria foi outra ativista feminina que lutou pelo voto feminino e tornou-se a primeira mulher a concorrer à presidência de um país, em 1872. Um fato interessante sobre Victoria é que ela trabalhava como agente de cura pela fé e mais tarde se alinhou com o movimento espírita americano. Um outro pioneiro na luta pela liberdade espiritual e pessoal foi Paschal Beverly Randolph, 1825 a 1975. Paschal Beverly fundou o primeiro templo Rosa Cruz em Boston, no ano de 1858, e outro em São Francisco no ano de 1861. Randolph defendia a prática da magia sexual, e há indícios de que ele possa ter exercido alguma influência sobre Theodore House, o fundador da Ordem Templi Orientis, a OTO. Em meados do século XIX, os Estados Unidos estavam prontos para uma nova revolução. No entanto, não seria necessariamente uma revolução política. As sociedades secretas e seus participantes. O ocultismo que passou a ser disseminado na época vitoriana foi uma espécie de sincretização do espiritismo, da magia, de palco, no misticismo oriental e da filosofia maçônica. Em uma época em que a ciência e a tecnologia cresciam de forma assombrosas, a cidade de Londres passou a se tornar centro de grande variedade de cultura e de sociedades secretas. O objetivo principal deste movimento era transformar as mentes, as almas e os corpos humanos em receptáculos mais suscetíveis à espiritualidade pagã. Como a sociedade se via envolta por uma grande quantidade de máquinas superpoderosas e que ameaçava dominar a humanidade, para os ocultistas, encontraram-se aí uma desculpa para criar uma nova raça de super-homens com a capacidade de combater tal desafio. Espertos como eles eram, se utilizaram de elementos da mitologia oriental e das religiões antigas para justificar as suas necessidades de criar um novo homem. Para a realização do seu plano, entre aspas, utópico, os ocultistas recorreram ao individualismo, à alquimia e ao hermetismo da Renascença. O objetivo era criar uma nova raça de homens, deuses, com a capacidade de transcender as fraquezas, os pecados e as corrupções da sociedade que viam à sua volta. Obviamente que isso era uma grande mentira prometida pela mesma serpente antiga no Éden. Abre aspas. Esse movimento intelectual e espiritual proporcionou um terreno fértil para o crescimento de novos movimentos religiosos e filosóficos. Essas sociedades ocultistas e secretas, recém-nascidas, tinham raízes rituais no antigo mistério das tradições helênicas do passado. Knowles, 2005, páginas 57 a 58. Os Rosa Cruzes. Uma das principais sociedades ocultistas é a Rosa Cruz, uma sociedade complexa, um movimento ocultista que ninguém sabe ao certo como começou. No entanto, mesmo suas crenças e conhecimentos ocultos da maioria dos cidadãos, a Rosa Cruz exerce grande influência na sociedade em que vivemos. Segundo Michael Howard, em sua obra The Occult Conspiracy, um dos principais objetivos da sociedade é a evolução da humanidade do materialismo à perfeição espiritual. De acordo com Knowles, 2005, página 58, a mais antiga menção a uma fraternidade da Rosa Cruz surgiu em 1604, no manuscrito intitulado A Restauração do Templo em Ruínas de Palas, e 1614 aparece o Fama Fraternatis, que divulgado considerado como uma história da Ordem Rosa Cruz. A este seguiu-se o Confessio Fraternitatis, em 1615, e o Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz, em 1616. O casamento alquímico referia-se a um trabalho de alquimia que procuravam casar as propriedades masculinas e femininas na criação para produzir o hermafrodita real, que alguns historiadores associam-se a Harpócrates ou Horus Menino nos antigos mistérios. Um dos primeiros textos que podem ser considerados como uma revista em quadrinhos foi o Mutus Liber, um escrito alquímico sem palavras datado do século XVII e que conta a história do casamento alquímico do Sol e da Lua na forma das imagens sequenciais. Segundo a Sociedade Rosa Cruz,
A origem de sua sociedade deve-se a um peregrino alemão chamado Christian Rosenkreuz, que viajou ao Oriente Médio para estudar as artes ocultas. Quando voltou à Alemanha, fundou a ordem cuja principal meta seria produzir uma reforma universal da humanidade. Após a publicação do texto citado acima, surgiram diversas ordens Rosacruzes alegando serem os herdeiros originais dos conhecimentos de Rosenkreuz. Toda essa história acontecia no mesmo momento em que a Alemanha passava por uma guerra religiosa entre a igreja estabelecida e os príncipes protestantes do império, dos quais os Rosacruzes eram simpatizantes. É importante ressaltar que o selo pessoal de Martinho Lutero era uma rosa sobre uma cruz, o que leva alguns historiadores a especular que a reforma protestante surgiu graças aos Rosacruzes. Se isso for verdade, uma coisa é certa: a combinação do ocultismo, da alquimia e de antigos mistérios egípcios desta ordem Rosacruz exerce forte influência sobre o desenvolvimento da maçonaria, o que é considerado como um movimento protestante e que ganhou grande destaque na Grã-Bretanha na mesma época. Segundo os historiadores, acredita-se que a Rosacruz é anterior a 1604 e afirmam que a ordem estava ativa desde a corte da Rainha Elizabeth I, que tinha amizades com grandes ocultistas como John Dee, Francis Bacon e Edward Kelly. Estes eram considerados como os remanescentes dos Cavaleiros Templários. E segundo Knowles 2005, menciona: é verdade que quando os maçons ficaram mais poderosos e militantes, os Rosacruzes perderam a sua proeminência e podem até ter sido absorvidos pela própria maçonaria. Com a criação da teosofia, no século XIX, houve a tentativa de ressuscitar a ordem Rosacruz teosofista. E teosofistas como N. Besant, Mary Hussack, James Wedgwood estruturaram uma nova ordem do Templo Rosacruz a partir de 1912. No entanto, esta não prosperou. Hussack se juntou a H. Spencer Lewis, que havia fundado a antiga e mística ordem Rosacruz, a Mork. Isso em Nova York no ano de 1915, mas que logo após mudou-se para São Francisco. A maçonaria. Após o surgimento dos Rosacruzes, surge outra sociedade secreta com grande impacto social e político na Europa. Muitos historiadores afirmam que a maçonaria é a herança direta dos Cavaleiros Templários da Idade Média. O sistema bancário surgiu através dos Templários, que havia instituído um complexo sistema de guarda de valores e de itens materiais. O rei Felipe VI, na França, cobiçava a vasta riqueza dos Templários, com o intuito de financiar os seus sonhos de conquistar outras terras. Utilizando-se da influência do Papa Clemente V, conseguiu incriminar o chefe dos Rosacruzes. O Papa Clemente ordenou então a prisão e confiscou todas as propriedades que a sociedade templária possuía, que estava espalhada pelo reino, entre aspas, cristão. Segundo a história dos Templários, Jacques de Molay foi morto sobre uma fogueira, enquanto diversos cavaleiros fugiram com uma boa parte dos tesouros da ordem. Alguns historiadores acreditaram que o rei escocês Robert Bruce teria desaparecido. As origens da sociedade maçônica são bem obscuras. Os mesmos afirmam que sua ordem teve origem nas guildas dos pedreiros da Idade Média. Tais mestres artesãos tinham o costume de viajar para longe de casa a fim de construir catedrais monumentais, levando consigo os segredos muito bem protegidos de seu ofício. Tais segredos profissionais se transformaram em um complexo sistema de rituais e de códigos secretos que protegiam os maçons enquanto percorriam uma rede de lojas frequentadas por outros artesãos. Com o passar do tempo, a ordem se transformou no que hoje é conhecida como maçonaria especulativa e é mais focada nos aspectos simbólicos e espirituais do ofício. Tal sociedade atrai para dentro de seus o cristianismo científico. Segundo Knowles, 2005, página 61, abre aspas, a ciência cristã baseia-se na doutrina representada por Mary Baker Eddy em 1875 no seu escrito Science and Theory with Key to the Scripture, que ensina a virtude da cura pela fé, pregando que a doença é uma ilusão. Para muitos, isso levou à desaprovação da ciência médica, que de fato na época era uma ciência apenas no nome. Isso fez com que tal ciência cristã
estivesse aliada aos rituais maçônicos que pregavam tal atributo. Tanto que Ed mandou que fosse construída uma pirâmide de 3,30 metros em seu local de nascimento, em New Hampshire. Entre os principais atores de Hollywood que passaram a fazer parte desta religião científica estão Frank Capra, Howard Hawks, Henry Fonda, Rowan Crawford, Elizabeth Taylor e Doris Day. Michael Nesmith, membro da banda The Monkees, e o ex-Batman Val Kilmer são cientistas cristãos ativos e praticantes. Referência: Famous Christian Scientist, Member of the Church of Christian Scientists, adhands.com. O Mormonismo. Conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon tem situado as suas origens em escritos ocultos conhecidos como placas de ouro, que supostamente teria sido revelada ao seu fundador Joseph Smith por um anjo chamado Moroni. Tais placas de ouro afirmam que as tribos judaicas emigraram para os Estados Unidos após a queda de Jerusalém e que Jesus Cristo tornou a aparecer para elas. E a maior parte das congregações cristãs consideram o mormonismo como um culto pseudo-cristão ou uma seita religiosa. O mormonismo prega uma cosmologia muito mais próxima do gnosticismo do que do cristianismo bíblico, pois ensina que Deus já foi um mortal e que os homens têm potencial para se tornarem deuses. No início da Igreja Mormon, estes tais foram muito impopulares, tanto que tiveram que fugir para o oeste dos Estados Unidos para escaparem de perseguições, principalmente porque o mormonismo incentiva a poligamia. O principal local de administração do mormonismo é às margens do Great Salt Lake, em Utah. Muitos acreditam que tais rituais mormons são baseados principalmente nos rituais maçônicos, já que o fundador Joseph Smith foi iniciado como mestre e maçom em 1842. Possivelmente, foi daí que Smith aprendeu os rituais de magia cerimonial e de alquimia, ensinados pelo seu mestre Dr. Lumina Walter. Os símbolos egípcios são muito comuns em Salt Lake City, onde pode-se ver uma estátua da grande esfinge com o rosto de Joseph Smith. As placas de ouro foram adaptadas para os quadrinhos pelo artista mormon Mike Allred, que escreveu Mad Men e X Factor. O transcendentalismo, uma mistura cristã com elementos orientais. O transcendentalismo é uma mistura de cristianismo com pensamentos orientais e que tem exercido forte influência sobre a teosofia. Tal movimento teve início em setembro de 1836, a mesma época em que o poeta e ensaísta Ralph Waldo Emerson fundou o Clube Transcendental. Em janeiro do ano 1842, o clube se apresentou ao mundo com uma palestra ministrada por Emerson no Templo Maçônico de Boston. Emerson iniciou a palestra lendo o texto místico hindu Bhagavad Gita e as escrituras budistas, além de trabalhos místicos do cristão, entre aspas, Immanuel Swedenborg. Através dessas leituras como ponto inicial, Emerson passou a desenvolver uma filosofia cujo principal objetivo era ensinar a unidade da criação e as virtudes do misticismo sobre o racionalismo e a lógica. O círculo de amizade de Emerson incluía o escritor Nathaniel Hawthorne e o filósofo Henry David Thoreau. Nasceu então aí uma comunidade transcendental, mas que teve vida curta. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. E a façam devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento e executassem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. Apocalipse 17, versos 16 a 17. Os 10 chifres que vistes, e a besta, esses odiarão a meretriz, religiões paganizadas ou ecumênicas, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. Quero terminar com esta citação bíblica para dizer que
Toda essa mistura religiosa pagã com o cristianismo atual tem culminado para que se alcance o que a nova ordem deseja, ou seja, a criação e unificação de uma única religião global, onde todo tipo de prática pagã é permissível. Mais uma vez eu agradeço a todos e convido-vos para o próximo podcast, onde adentraremos cada vez mais na história oculta dos super-heróis. Fique comigo. Até a próxima edição.